Band News FM. 9h38, bom dia oficialmente com vinheta, Murilo Rocha. Pois é. Bom dia novamente, Sinine, Luciana, bom dia. Ouvintes da Band News. Primeiramente, falar do feriado, né, que ontem a gente até comentou desse feriado da consciência negra, e eu estava lendo alguns artigos sobre isso, da importância, ontem a gente falou um pouco disso, né, e queria ressaltar uma coisa que é fundamental, né, não basta a gente apoiar essa causa antirracista, né? Nós temos que praticar, defender diariamente, né? Todos nós, né? A população brasileira, temos todos de ser antirracistas, né? E de trabalhar justamente por essa consciência, né? Sobre a importância da população negra no Brasil, da questão histórica, como eu disse ontem, né? Socioeconômica, para a gente entender o contexto e combater qualquer tipo de racismo, né? Racismo estrutural e o racismo no nosso dia a dia também, no trabalho, enfim, em todas as áreas. Acho que é importante, o feriado esse feriado já era, vamos dizer, celebrado em alguns estados, como na Bahia, por exemplo, mas agora é em todo o território nacional, aqui em Minas Gerais também, então fica aqui esse recado. Agora, gente, eu queria comentar, eu fiquei ontem, né, como era um assunto nacional, eu já tinha falado-se muito sobre essa questão da tentativa de um plano, né? Um plano de assassinato aí do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e até também do presidente, na época da Justiça Eleitoral, o Alexandre Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu fiquei pensando ao longo do dia, vendo a repercussão e pensando, gente, em que patamar nós chegamos, né? E eu achei pouca indignação de uma forma geral, até do meio político. Eu fiquei vendo, claro, a imprensa, né, a mídia e toda, repercutiu, todo mundo deu notícia, muita gente se indignou, mas eu digo o próprio mundo político. Eu vi uma nota do PSDB repudiando, outros partidos, alguns outros políticos de outros partidos se manifestando, mas de forma geral eu achei pouco barulho, pouca revolta, pouca indignação para o tamanho do absurdo que a gente descobriu ontem com a deflagração dessa operação da Polícia Federal, né? Como assim havia um plano para matar, né, o presidente eleito na ocasião Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin ainda em 2022, né? Logo após o período eleitoral, a ideia era que fizesse esse crime para chamar um gabinete de crise comandado pelo general Heleno. Então, depois, quem sabe, a volta aí do presidente Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos e derrotado nas eleições. É uma trama macabra e acho que gerou pouca indignação. Por exemplo, não vi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, dizer uma palavra sobre esse assunto. Ele que já se manifestou sobre temas nacionais em vários momentos, não vi ele dizer uma palavra sobre esse assunto. Como também não vi outros governadores aí do campo da direita se manifestarem. E eu acho que deveriam, tamanha a gravidade dos fatos aí que estão sendo revelados pela Polícia Federal. E eu acho que enterra de vez aquela conversa fiada de anistia para esses golpistas lá do 8 de janeiro. A gente vê que havia uma ação muito mais orquestrada que a gente poderia imaginar. Foi atrapalhada, fizeram tantas coisas erradas, tudo isso é verdade. Mas havia um plano, esse entramado, e muito bem tramado, né? Inclusive com aquele silêncio do Bolsonaro, o pessoal falou que estava deprimido nos Estados Unidos, nada, né? Estava ali em execução um plano que, para a sorte do Brasil, não deu certo, né? E pelo que tudo indica, um plano tramado, inclusive num jantar na casa do vice-presidente, general Braga Neto, vice-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que fica aqui o registro sobre essa falta de indignação, como eu disse, inclusive do meio político, com esse fato revelado ontem. Fato de extrema gravidade, e que mereceu pouca atenção. E hoje de manhã, eu vi o candidato a prefeito derrotado aqui, que quase foi prefeito de Belo Horizonte, Bruno Engler, do PL. Ele soltou um vídeo falando daquele atentado que Jair Bolsonaro sofreu lá em 2018, né, numa tentativa de tirar o foco, como se comparando, né, voltando a atenção, falando que tem que descobrir quem planejou aquele atentado contra o Bolsonaro, que até hoje isso não foi descoberto e tal. Então, é lamentável a postura de um quase prefeito de Belo Horizonte. Foi por pouco que o Bruno Engler não ganhou, competiu, foi para o segundo turno e quase foi prefeito. E hoje ele solta um vídeo nessa linha aí,
que vem sendo seguida aí por alguns representantes da extrema-direita brasileira, de tentar aí esfriar o assunto, mudar o assunto, tentar diminuir a gravidade dos fatos revelados ontem dessa trama golpista com planejamento, inclusive, aí do assassinato do presidente e vice-presidente eleitos na época, né, o Lula e o Geraldo Alckmin, e também do ministro do STF, Alexandre Moraes. Então, acho que o Bruno Engler, que eu citei aqui do vídeo, ele deveria, né, se indignar também com esse fato e não alimentar teorias conspiracionistas tentando diminuir o fato. O atentado do Bolsonaro lá em 2018 foi muito grave e foi punido. A pessoa está presa e não se comprovou que essa pessoa teria relação com nenhum grupo ou nada que teria sido mandado por alguém. Né? Não se descobriu nada, né? E olha que o Bolsonaro comandou o país e comandou as investigações naquele período e nada se descobriu, né? Depois, quando ele foi eleito. Nada, né? Trocou delegado da Polícia Federal para investigar, trocou 2 delegados e nada foi descoberto, a não ser o fato do Adélio ter agido, né, de forma, parece, individual para tentar matar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas trazer isso a esse momento, fazer essa comparação, tentando esvaziar a gravidade dos fatos de ontem, é lamentável. E pensar que o Bruno Engler foi quase prefeito de Belo Horizonte, chegou ao segundo turno e agora volta, parece ser o que é, né? Defendendo essas teorias e diminuindo a gravidade do fato. É isto, Sinine, Luciana.